Obrigado aos amados irmãos desta igreja, liderança, e para mim é um privilégio mais uma vez estar sendo porta-voz da palavra do Senhor para os nossos corações como igreja. Abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. E mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. A partir do versículo 26. E, por gentileza, mantenha suas Bíblias abertas. Nós vamos estar escorrendo por alguns versículos desse texto. Antes da leitura, quero compartilhar com os amados irmãos a introdução para esta mensagem. Atos dos Apóstolos poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo através da vida e ministério dos apóstolos. O livro de Atos narra sobre a continuidade da missão de Jesus Cristo através de seus discípulos, na propagação do Evangelho a todas as nações. Também mostra a atuação do Espírito Santo no desenvolvimento da história das primeiras comunidades cristãs, que se tornaram igrejas, no sentido concreto do termo, para serem locais de reunião para adoração, ensino das Escrituras, formação de líderes, obreiros e missionários. O capítulo 8 de Atos narra sobre o primeiro alcance da mensagem do Evangelho a não-judeus, por consequência da perseguição religiosa que começou depois do discurso de Estevão, o primeiro dos 7 escolhidos pelos irmãos de Jerusalém. O título desta mensagem para esta noite, para a nossa reflexão, é o seguinte: todo coração sem Jesus é um campo missionário. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. Então convido os irmãos para lermos agora Atos 8, de 26 a 40. Acompanhe suas Bíblias por gentileza. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ou entendes o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora,
Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Nós estamos diante de um texto que mostra o verdadeiro propósito para a igreja do Senhor. O propósito foi traçado por Deus na eternidade para alcançar o homem perdido, fazer com que a boa nova, a mensagem de esperança, a mensagem de salvação chegasse a todos os confins da terra. E nós podemos ver, já no primeiro versículo, do 26, a seguinte expressão: e o anjo do Senhor falou a Filipe. Filipe era um dos 7 escolhidos pelos irmãos de Jerusalém. Os 7, Estevão foi o primeiro, foi que pregou e foi martirizado pela mensagem que ele trazia. Mas os demais, a partir daquele momento em que houve a perseguição, instaurou-se a perseguição religiosa, então a multidão que estava junto com Estevão e os demais discípulos e obreiros saíram por todos os cantos do reino romano, das cidades romanas. Por isso que o Evangelho ele alcançou primeiramente os gentios, porque eles foram pregando aos habitantes daquelas regiões, muitos estrangeiros. E a Bíblia mostra, em primeiro lugar, o eunuco, que era um etíope, um estrangeiro, e estava na cidade, em Jerusalém, para adoração. Alguns historiadores dizem que o eunuco ele foi para participar de uma das festas do povo judeu, e assim ele se encontrava naquela cidade. Pois bem, já nesse primeiro verso nós vemos que é o Senhor quem chama e envia para a missão, porque o Espírito disse a Filipe, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o lado sul. Já deu a direção que ele devia tomar. Estava deserta essa região, ou seja, não havia impedimento para Filipe pregar a mensagem a quem ele encontrasse pelo caminho. Aí nós vemos que foi o Senhor que escolheu os seus discípulos. Em João capítulo 15, verso 16, Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Em Mateus 28, verso 19, Jesus diz: portanto, ide, pregai o Evangelho, anunciando em todas as nações. Lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai, pregue a toda criatura. Lucas 24, verso 48, Jesus diz: olha, vocês vão levar essa mensagem, porque vocês são testemunha destas coisas. Vocês vão levar a mensagem, vão
1:8, diz que o Senhor chama, o Senhor envia, mas o Senhor vai junto com você. Ele não te envia sozinho. Você vai com a presença dele para pregar a palavra. Porque ele diz: mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria e aos confins da terra. Igreja, nós não estamos sozinhos. Nós contamos com a presença do Senhor Todo-Poderoso para nos ajudar a anunciar a mensagem. Lembra que Jesus disse para os seus discípulos: vede os campos como estão brancos para a ceifa. Precisamos rogar ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. Mas aí eu te pergunto, como é que estes obreiros serão despertados? Se nós, que já temos a presença do Senhor, a mensagem do Senhor, o poder que há na palavra do Senhor, se nós não nos dispusermos a ir até esses obreiros, porque eles só irão despertar para essa realidade espiritual se nós formos até eles. Aí Deus vai atuar através de nossas vidas para alcançar esses obreiros. Aí o Senhor vai levantar um verdadeiro exército para anunciar a sua palavra, a sua mensagem. O poder do Senhor está conosco. Nós vemos lá no verso 27, a prontidão de Filipe em ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Ele se colocou à disposição do Senhor. Levanta-te. Ele se levantou e foi. Filipe tinha intimidade com o Senhor. É o que falta para muitos servos de Deus. Intimidade com o Senhor. Ter um coração sensível para ouvir a voz do Senhor. Ter ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito Santo. Dar a direção, dar a voz de comando. De iluminar quando você examina a palavra dele, para que ele encha o seu coração e faça sair de sua boca a palavra que vai transformar vidas. Então Filipe teve uma prontidão em atender o chamado do Senhor. Mas a palavra também diz que nem todos obedecem ao Evangelho, nem todos obedecem ao Evangelho. Mas para você que está aqui nessa noite, você obedece o Evangelho. Amém? Você obedece o Evangelho. Porque você está aqui nesta noite. Porque você sabe que o Senhor marcou encontro com você nesta noite. Por isso que você está aqui, porque o seu coração é obediente. Aí nós vemos que o eunuco, ele, depois que participou da festividade, ele retornava para casa. Mas regressava lendo o livro do profeta Isaías. Ele não tinha uma Bíblia como esta que nós temos. Era em formato de rolo, pergaminho. Então ele tinha a porção do livro do profeta Isaías e estava lendo no seu carro. Aí um detalhe muito interessante, que ele estava lendo em voz alta. Porque a leitura em voz alta diz naquele tempo, naquela época, a leitura em voz alta de um escrito sagrado era uma demonstração de reverência e respeito. Ler em voz alta. Então ele estava lendo em voz alta na sua carruagem. E o Espírito fala para Filipe: vai, chega-te e ajunta-te a esse carro. Verso 29. Chega-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito Santo poderia ter falado para Filipe: Filipe, ele está lendo o profeta Isaías. Não, fala: Filipe, vai, acompanha esse carro, anda do ladinho dele. Aí Filipe está, né? Aí o eunuco continua lendo, mais alto.
Interessante. Aí lá no verso 30, Filipe pergunta, olha só como o Espírito Santo dá estratégia, né? Olha como o Espírito Santo deu a estratégia para Filipe. Então, esse diálogo de Filipe com o eunuco, que vai do verso 29 ao 34, mostra a estratégia do Espírito Santo para Filipe. A pergunta que foi a chave para abrir aquele coração. A pergunta que foi a chave para abrir o coração do eunuco. Foi a chave que o Espírito Santo usou, né? Deus, ele não anula a capacidade do ser humano de ser criativo. Deus não anula a capacidade do ser humano de ser criativo. Isso significa que nós, com a direção do Espírito, também podemos criar estratégias para alcançar vidas. O Espírito Santo nos dá essa liberdade, desde que tenhamos a palavra dele como a nossa base, como a nossa alicerce, como a nossa rocha, onde nós estamos firmados, onde a nossa fé está firmada. Porque foi a partir da Escritura que Filipe, ele introduziu ali a conversa a respeito de Cristo. Foi através da Escritura. E nós podemos ver que lá em Timóteo 2,15 diz para que nós nos apresentemos a Deus como obreiros aprovados, né? Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e saiba manejar a palavra da verdade. Foi justamente isso que Filipe colocou em prática. Filipe demonstrou conhecimento e domínio do texto sagrado, das Escrituras. Por isso, ele utilizou justamente essa ferramenta. Abriu um parêntese. O Espírito Santo só vai lhe dar, né, a condição de falar de Jesus para alguém se você antes tiver lido, se debruçado sobre a palavra, lendo a respeito dele. Caso contrário, não vai acontecer. Interessante que os professores no seminário, quando era véspera de prova, eles diziam isso mesmo: não adianta vir para cá fazer a prova se você não tiver estudado antes. Porque se você orar, a sua oração vai ser vazia, inútil, porque o Espírito Santo não vai trazer à tua memória aquilo que você não estudou. Isso é uma verdade, eu experimentei isso. É uma verdade. Então precisamos nos encher da palavra de Deus, para quando chegar o momento em que o Senhor for nos usar, o Espírito Santo vai trazer a nossa memória, vai arder nosso coração, e vai sair pela nossa boca a palavra do Senhor que transforma as vidas. Amém? Amém. Aleluia. Então, a continuidade do diálogo de Filipe com o eunuco. O eunuco toma conhecimento de que as Escrituras, aquela porção do profeta Isaías, estava falando sobre Cristo, sobre o martírio de Cristo, sobre o julgamento injusto de Cristo. E a partir de então, Filipe fala a respeito do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus. Ele fala também da obediência daquele que se propõe a servir a Deus. Filipe fala sobre abandonar o pecado, renúncia. Filipe fala sobre o pacto do sangue de Cristo. Se você quer fazer parte do corpo de Cristo, saiba que você terá direitos e deveres. Direitos e deveres. Cristo faz uma aliança com você, se você aceitar os termos dessa aliança. E os termos desta aliança está aqui, na palavra dele.
Você não pode aceitar parcialmente. Até aqui eu aceito. Não, até aqui não é muito pesado, não vou aceitar não. Ou você aceita na sua totalidade, ou você está fora. Cristo, ele disse: aquele que comigo não se ajunta, espalha. Se espalhar é, você vai seguir qualquer corrente religiosa que existe fora. E existem muitas, milhares. Mas quando nós estamos unidos com Cristo, nós estamos junto dele, unidos com ele. Ele em nós nele, e o Pai também em todos nós. Ao terminar a explanação daquela porção do profeta Isaías, o eunuco se antecipa. Ele não esperou nem Filipe fazer apelo, pastor. Nem esperou. O eunuco se antecipa, porque ele guardou no coração aquela palavra, a mensagem. O coração do eunuco estava ardendo, desejoso de se entregar para o Senhor que o salvou, que o amou, sem conhecê-lo. Eu imagino que quando Filipe falou do amor de Jesus por cada ser humano, ele deve ter ficado impactado com aquilo. E a pressa dele foi tão grande, irmãos. O texto demonstra isso. Ele ficou tão impactado com aquela mensagem, que ele fala assim, lá no verso 36, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Olha só a tamanha ansiedade dele, fazer parte dos salvos, coisa tremenda. Você não gostaria de ver isso acontecer na vida de uma pessoa querida sua, de um amigo, de alguém da sua família? Eu também gostaria. Mas para isso acontecer, eu preciso da graça de Deus atuando na minha vida. Cada um de nós precisamos da graça de Deus atuando em nossas vidas, para que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo. Então ele fala para Filipe: que me impede de ser batizado? Aí Filipe pede a ele uma profissão de fé. Aí Filipe diz: é lícito, se você crê de todo o coração. Aí o eunuco responde. Eu imagino que ele deve ter dado aí um grito, um brado: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Imaginemos os auxiliares que estavam no carro junto com o eunuco. Oh, o nosso amo, né? O nosso amo, ele recebeu o Cristo dos judeus. E aquilo ali já impactou a vida deles também. E a partir daquele momento ele manda parar o carro. Verso 31, ele manda parar o carro. Desceram ele e Filipe do carro, e Filipe o batizou. E a partir daquele momento a alegria do Espírito Santo invadiu o coração daquele homem. O texto diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. O eunuco continuou a sua trajetória, voltando para a sua terra, com aquela experiência marcante na vida dele. E alguns historiadores dizem que esse eunuco, quando voltou para o seu país, ele se tornou lá um proclamador do Evangelho. Ele passou a anunciar Jesus na Etiópia. E existem muitos cristãos na Etiópia hoje. Muitos. Quero abrir um outro parênteses a respeito da parte que fala sobre que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não está sem uma explicação a respeito
disso, desse fato. Filipe, ele também representa os salvos por Jesus. Filipe cumpriu a missão dele, aqui no texto, nesta localidade. Ele ali estava em Gaza. Ele cumpriu a missão dele ali. E o Espírito do Senhor tomou Filipe de uma forma sobrenatural. E Filipe só foi aparecer em Azoto. Azoto fica a cerca de 30 quilômetros do local onde ele estava com o eunuco. 30 quilômetros. E depois Filipe foi para Cesareia. A distância de Gaza para Cesareia é mais de 100 quilômetros. Isso é mostrando para nós que o Senhor, Ele vai cumprir a promessa do arrebatamento. Seremos tomados repentinamente desta terra. E as pessoas vão procurar, onde estão? Onde está ele? Foi assim que o eunuco se portou. Cadê Filipe? Ele estava aqui do meu lado. Você viu ele? Não vi. Você viu? Não, também não vi não. Não, também não vi. Ele, foi a ação de Deus. O Filipe, ele era como um enviado de Deus, alguém divino, que ao pregar a palavra, ao conduzir o eunuco ao encontro com Cristo, ele desapareceu. E aquilo ali foi para o eunuco uma ratificação de que tudo que Filipe disse para ele era verdade. E assim ele partiu jubiloso para a sua terra, para anunciar aos seus. Quero concluir com um pequeno texto que eu escrevi. Gostaria que você prestasse muita atenção. Todos nós estamos cercados de pessoas o tempo todo. Verdade. E muitas dessas pessoas estão correndo perigo de terem suas almas jogadas no inferno por toda a eternidade após a sua morte. O mais grave é que não existe idade para se morrer. A morte não escolhe tempo, hora, nem idade. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu colega de classe, seu colega de trabalho, seus vizinhos, etc. Pode, neste minuto que você está me ouvindo, está indo para a eternidade escura e sem Cristo, alguém a quem não levamos a palavra para que pudessem fazer a escolha: vida ou morte, bênção ou maldição, ser amigo de Deus ou inimigo de Deus. Portanto, devemos aproveitar as oportunidades e mostrar às pessoas o perigo que elas estão correndo. Imagine lá no céu, alguém irá te abraçar e te dizer: muito obrigado. Na terra, você ter se preocupado com a minha alma. Mas o que diria aqueles que estarão no inferno de chamas que nunca se apagam, os quais moravam, estudavam, trabalhavam e conviveram com você? Certo dia um ateu declarou na entrada de uma igreja, preste atenção nisso: se eu crescer no que vocês evangélicos que dizem que creem, eu dedicaria toda a minha vida a pregar o evangelho e salvar pessoas. Todos os corações sem Jesus são campos missionários. O eunuco representa aqueles que, embora possuam a Bíblia em suas casas, não lançam mão dela, porque não entendem as suas palavras, por falta de alguém que as possa ensinar. Filipe representa aqueles servos que leem o Evangelho, estudam, obedecem, vivem e pregam, cooperando com o Espírito do Senhor, que irá trabalhar no coração dos ouvintes, revelando Jesus
o Evangelho, temos muitos campos missionários nos esperando para receber a mensagem que tem poder para salvar suas almas e livrar-nos da condenação eterna. Eu gostaria de orar por nossas vidas, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, pedindo ao Espírito Santo que faça arder o nosso coração pela leitura da palavra, pelo estudo da palavra, pela anunciação de Jesus Cristo, aquelas pessoas que estão próximas de nós, ou aquelas que Deus conduzia até nós. Outrora, nós também estávamos vivendo constantemente perigo de morrer sem Cristo, sem salvação, sem perdão, ainda inimigos de Deus, e ser condenado à perdição eterna. Mas Deus levantou pessoas que veio até nós, trouxe a mensagem do Evangelho. E assim como o eunuco, nosso coração ardeu, desejou ter uma aliança com Cristo. E aqui estamos. O apóstolo Paulo disse: eu sou devedor àqueles que antes anunciaram o Evangelho. Nós somos devedores àqueles que trouxeram a mensagem até nós. Portanto, nós devemos também levar a mensagem àqueles que precisam. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos estar orando. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, nós vemos a preocupação do Senhor em salvar, em arrancar das mãos de Satanás as almas que estão cativas, pois o Senhor é quem chama, o Senhor é quem dá a direção, o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos enche de poder para levar esta palavra gloriosa, essa palavra que também nos salvou. Jesus é a palavra é Jesus, Jesus é o Evangelho é Jesus. Ah, Senhor, nós clamamos por Tua misericórdia, pedindo ao Teu Santo Espírito, arranque de nós a acomodação, arranque de nós todo o embaraço. Ó Deus, toda situação, ó Deus, que diante dos nossos olhos parecem ser gigantes, mas o Senhor é maior do que qualquer coisa. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Diz a Tua palavra. E agindo o Senhor, quem impedirá? Ó Deus, o inferno pode se levantar, mas vai se levantar para cair, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Eu sou a igreja do Senhor. Cada servo do Senhor que está aqui nesta noite é igreja do Senhor, e a palavra do Senhor está sobre nossas vidas. Por isso, Pai, nos ajude, nos capacite. A nossa parte é ler a Tua palavra, é estudar a Tua palavra, é ser obediente à Tua palavra, é nos dispormos a ir levar a mensagem, porque é o Senhor que vai operar as transformações nos corações. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome por esta igreja. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. E amém. Glória a Deus. Pastor.